Conhece esta foto? Se não, eu já vou te dizendo que até hoje ela é considerada uma peça fundamental para que a humanidade entendesse os horrores da escravidão. E também proporcionou a criação de um filme interpretado por uma grande estrela do cinema hollywoodiano. Mas para que você possa conhecer melhor essa história, eu peço que você continue no vídeo, mas dê um like, se inscreva no canal e também no Instagram que está aparecendo logo abaixo. Este filme tem como ator principal o nosso querido Will Smith, que atualmente está passando por uma situação complicada em Hollywood. Após o seu último ato na entrega do prêmio do Oscar, o Smith não está muito bem quisto, não é muito bem recebido para novos projetos nos Estados Unidos. Este filme, Emancipação, uma história de liberdade, que é inspirada em fatos reais, já tinha sido gravado antes do último ato do qual Will Smith fez parte naquela cerimônia do Oscar. E pode ser a salvação do ator em Hollywood. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, Will Smith, ele faz a interpretação do Peter, um personagem real que viveu por volta de 1863, era escravo e teve um papel fundamental na ilustração de como eram tratados os escravos nos Estados Unidos. Logo, ele virou uma representação, através de uma foto, de como era a escravidão como um todo. E eu não vou me aprofundar muito na história total do filme, porque senão eu vou dar muito spoiler, né? Então eu vou me atentar a fatos técnicos. O filme ele é muito bem produzido. Ele tem aquele lance de ser um blockbuster, de ser um filme grandioso, de ter tomadas gigantescas. A sua fotografia, ela procura transmitir como que era a vida de um escravo daquela época. Então, a paleta de cores, ela fica oscilando bem fracamente, né, num colorido meio que desbotado, mas na sua grande maioria é um filme em preto e branco. Somente quando o escravo começa a sair daquela situação horrorosa que ele está, que ele começa a ver silhuetas de cores, né, na vegetação e em alguns ambientes. Mas na sua grande maioria ele fica no preto e no branco. E eu acredito que é uma opção do diretor também para não mostrar as cenas horripilantes e muito fortes de mortes e de mutilações que tem nesse filme. É um filme que, quando você tem uma certa sagacidade, uma certa inteligência na composição, na produção cinematográfica, você consegue mostrar cenas brutais sem que elas tenham um impacto muito forte. Não que não tenha, né? Tem um impacto dramático muito forte em qualquer pessoa que assista esse filme, porque estamos falando de um filme de escravidão, mas eu falo assim, de ser algo muito mórbido, né? De ficar escarnecendo as cenas. Então o diretor, quando optou por essa paleta de cores preta e branca, ele consegue disfarçar isso bem. E temos que falar sobre a interpretação de Will Smith, que está simplesmente sensacional. O Will, quando ele quer entregar, ele entrega. E ele sabe entregar muito bem. As cenas dramáticas do Peter, o escravo representado, com Will Smith chega a ser algo extremamente comovente. E com a sua família, então,
É o cara chorar como se fosse uma cascata. E falando sobre a história real do filme, eu vou dar apenas uma pincelada aqui da história desta foto. O Peter, que a princípio era conhecido como Gordon e ganhou esse apelido de Peter o Chicoteado logo após ele conseguir chegar em um campo de recrutamento de soldados que lutavam pelo fim da escravidão. Se você não sabe, os Estados Unidos teve a Guerra Civil Americana. E aí, nesta Guerra Civil, estados do norte guerrearam com estados do sul para que não tivessem a libertação dos escravos. Em 1863, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, assina a emancipação dos escravos, declarando que os escravos estavam livres. Só que não foi muito bem isso que aconteceu. Logo após a emancipação, muitos negros ainda eram tratados como escravos, semi-analfabetos, sem muita informação. Eles não tinham nem o conhecimento de que estavam libertos e eram aproveitados para serem utilizados como mão de obra escrava até para o regimento de soldados do sul, que utilizavam eles para uma guerra onde eles não queriam libertar os seus escravos. Bom, essa parte da história, ela é retratada no filme sobre os escravos que foram capturados mesmo estando livres. Das cenas mais fortes do filme, são partes brutais, animalescas mesmo, e que mostram que a escravidão não foi nenhum mar de rosa. Pode parecer até meio redundante estar falando que a escravidão não foi nenhuma felicidade para os escravizados, mas tem que ser dito porque atualmente no Brasil as pessoas estão até defendendo a escravidão e muitos aqui nem acreditam no Holocausto, por incrível que pareça. Mas isso aí já é conversa para um outro vídeo. Então o filme Emancipação é a luta de um homem pela sua emancipação, enfrentando tudo e todos, pessoas, ambientes, pela liberdade. E nos traz uma grande reflexão, porque ainda existe muito racismo no nosso país e nós podemos combater isso com informação. Eu agradeço a você por estar até aqui. Assista esse filme se você estiver preparado para as cenas fortes e depois faça seu comentário aí. Diz para mim o que você achou, tá ok? Mas não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquela